Eu queria que você abrisse o texto que eu tenho para trazer hoje. Hoje começamos uma série chamada Newborn. Gente, newborn significa novo nascimento, ou quando você tira a foto, a criança nasce, são as fotos newborn, aquelas criancinhas todas bonitinhas, todas fofinhas, que você olha e fala assim, quero ela para mim. Mas em Mateus capítulo 28, verso 18 e 19 e 20. Mateus capítulo 28, verso 18 em frente. Quem achou, diga amém. Fala assim: Então, Jesus, aproximando-se deles, disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Espírito Santo, eu sinto tua presença neste lugar, e Senhor, que não venham ser minhas palavras, mas tuas palavras, e que essas palavras trarão transformação nas nossas vidas, transformação nessa igreja, transformação em Curitiba, transformação aonde trabalhamos, Pai. E eu te peço que nessa série que estamos estabelecendo agora, possam se levantar mais muitas pessoas que queiram ensinar, que queiram discipular, que queiram fazer a tua obra aqui nessa terra, e que isso possa causar efeito em nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar? Eu gosto desse texto porque é um texto que é quando Jesus vai embora. Eu já vi muitos pregadores falando, já vi muitas pessoas falando que as últimas palavras de alguém quando vai morrer são as partes mais importantes que a pessoa fala. Ela está no seu leito, quase falecendo, ela deixa algumas palavras que são fundamentais. Jesus não estava morrendo, Jesus estava ressuscitando, indo para os céus, eram as últimas palavras que ele tinha que deixar para os seus discípulos, e geralmente essas últimas palavras são algo interessante. A pessoa está quase morrendo, chega o filho, fala para o pai olha para o filho e fala uma palavra que ele vai guardar para o resto da vida, ou alguém muito querido fala, faça isso, faça aquilo, ele nunca vai deixar algo ruim nessas últimas palavras. E é interessante que Jesus, quando vai aos céus, ele é visto pelos seus discípulos, estavam todos reunidos, e quando eles viram Jesus, ficaram muito felizes, porque achavam que ele estava morto, mas ele, na verdade, ressurgiu, e ele aparece para os discípulos naquele monte, e fala para eles, é o seguinte, eu estou indo, mas vocês vão ficar. E saibam que por causa de tudo que aconteceu, eu tenho toda a autoridade, eu tenho tudo, mas eu quero deixar uma palavra para vocês. Ide e façam discípulos, e ensinem todos a fazerem o que precisa ser feito. Quando Jesus fala para os discípulos, isso é interessante, que ele fala assim, vai, prega o evangelho, o que nós temos que pregar bastante, temos que falar, mas o segundo passo é o mais legal, ele fala que é o newborn. Ele fala assim, o newborn é o que vocês têm que fazer, porque muitas pessoas vão aceitar Cristo, mas vocês precisam ensinar essas pessoas a andar nos meus caminhos. O interessante não é apenas pregar, mas o interessante é fazer discípulos. E é aqui que eu quero entrar na palavra de hoje. É nesse texto. Eu falo que nós, da igreja, nós somos muito bons em fazer eventos. Eu falo que a Quadrangular tem um aspecto dentro dela, tem um cerne dela que ela sabe fazer evento como ninguém. Quem já foi na Noite de Chocolate aqui? É fantástico. A gente come muito, muito e muito. Mas a gente reúne muitas pessoas porque a gente sabe fazer evento. Outra coisa que a gente faz, culto. Tem culto todo domingo à noite. O Pare por Um. Finalmente alguns vibraram com isso. Mas nós temos o culto e nós somos bons em fazer cultos. Tem louvor, tem palavra, tem oferta, tem visitantes, tem algumas coisas, tem choro, tem alegria, tem riso, tem ranho, tem... porque às vezes está cheio de espírito, fala essa música agora está famosa, quem é? Né? O marceneiro batendo a porta, a pessoa chora, ranho vem, suga, come, passa no cabelo. É uma coisa louca, porque a presença de Deus vem, se manifesta e nós ficamos felizes. Nós tivemos o nosso retiro agora, No Pray No Gain.
Cara, foi fantástico o que aconteceu, um encontro de pessoas. Tivemos um culto na segunda-feira à noite fora da capela, foi num bosque, luzes, tinham piras, pessoas que eram meio piras, mas tinham umas piras, com fogo, tal, aquele climão, começamos a orar, e a manifestação de Deus aconteceu, aquele encontro fenomenal, daí no final todo mundo pulando, dançando, pirando, mas olha, que pira. De repente a gente deu um brinde para cada uma das pessoas, começaram a fazer guerra de travesseiro naquilo, e um chorava, oh glória a Deus, e pá, dava no outro. Era incrível o que estava acontecendo, porque é maravilhoso estar junto, se encontrar. Depois sempre tem um cara que tem certos problemas, pegou uma garrafa de água e jogou numa pessoa, e daí eu fui tomado por aquele espírito, peguei uma de 2 litros e comecei a jogar em todo mundo, e daí foi alegria do Espírito Santo, diversão, entretenimento, tudo, porque nós somos bons nisso, nós gostamos disso. Olha o inimigo, tem gente apontando para um outro, aquela coisa toda, mas sabe, gente, Jesus queria isso, que a gente propagasse o evangelho, que a gente falasse, estivesse junto, comunhão, mas quando ele vai para o céu, ele fala algo que é o que a gente está precisando dentro da igreja. Ele fala sobre o newborn, ele fala sobre os recém-nascidos que vão vir, sobre os próximos que virão. Ele falou, discípulos, eu fiquei com vocês 3 anos, eu parei por vocês. Agora vai ser o momento que eu estou indo. E lembrem da lição que eu dei para vocês. Vocês precisam seguir nesse caminho, preguem o evangelho e façam discípulos. Esse processo de fazer discípulos é bem diferente desse momento que a gente tem apenas de comunhão e de se encontrar e de louvar a Deus. Afinal, o culto ele é de extrema importância. O culto é onde a gente se encontra, e ergue a mão e reclama um do outro, ou fala bem um do outro. Isso é necessário dentro da igreja. Mas o interessante que Jesus quer é o discípulo. E em cima desse processo de discípulo, a gente começa a perceber que a sociedade nunca precisou tanto de interesse de um pelo outro. Hoje você vai em algum lugar, você é tudo por número. Até no Ministério Infantil, criança 23 está precisando dos pais lá. Você vai fazer teu título de eleitor, senha número 784. Quem é você? Eu sou 788. Tudo é por número. Você é apenas mais uma pessoa. Fui a São Paulo esses dias, entrei naquele metrô, milhares de pessoas, uma não olhava para a outra, era uma coisa que você era o quê naquele meio? Eu falei assim, eu preciso de alguém. Porque nós precisamos de acompanhamento, nós precisamos de pessoas que estejam nos ensinando. E eu falo que quando aceitamos a Cristo, quando tem pessoas que vêm na nossa igreja, ou em algum lugar no seu trabalho, você faz o apelo e ela aceita a Cristo, ela pode ter 30 anos, 40 anos, 25, 18, 17, a partir do momento que ela aceita Jesus Cristo, ela nasce de novo. Então, ela tem uma nova postura de ver a vida. Entra o Espírito Santo nela, ela aceita Jesus, e o Espírito Santo começa a fazer algo nele. Só que essa pessoa que aceita Cristo, essa pessoa que está na igreja, precisa de alguém ensinando ela a fazer o que é certo e o que é errado. Quando nasce um recém-nascido, me lembro que quando nasceu minha filha, Sophie, ela nasceu, o médico tirou, foi de uma cesárea, levou para fazer as medidas, e ela chorava. De repente o médico veio me entregar, eu todo desajeitado, eu não gosto de pegar recém-nascido no colo, porque se eu derrubo dá problema. E ainda mais minha filha, se é dos outros beleza, mas se é minha. Veio a Sophie chorando, quando veio chorando eu falei, cara, vou armar. E ela berrava, ela veio no meu colo, eu fiz assim, grudei, quando eu olhei para ela, eu falei assim, oi filha. Ela parou e fez assim. Cara, apaixonei. Ela ficou quietinha, porque eu já falava com ela, quando ela estava na barriga da Bárbara. Eu falava, oi filha, tudo bem? Como que você está? E hoje eu estou conversando com o Victor. Menino. Ah, moleque. Mas por quê? Porque quando nasce alguém, ela precisa de cuidado. Eu jamais vi uma mãe, quando nasce o filho, nasceu. O filho nasce, o recém-nascido já olha e fala assim, então, mãe,
Estou indo trabalhar porque você me suportou durante 9 meses, agora eu vou sustentar essa casa. Não tem como. Recém-nascido só faz 3 coisas na vida: dorme, chora e isso. Só faz isso. Recém-nascido só tem 3 passos na vida: dorme, chora e faz cocô. Dorme, chora e faz cocô. E é fralda em cima de fralda. O nosso bolso se esvazia por isso. E você acha que na igreja é diferente? Quando alguém está no mundo e aceita Cristo, ela é uma nova criatura. Ela quer saber os novos caminhos, ela só faz 3 coisas. Ela chora, porque ela quer saber o que precisa ser feito. Ela fala: o que eu preciso fazer? Ela dorme, porque ela fica na dela, não sabe direito. E ela só faz caca, porque ela veio do mundo, vem para cá. Você quer que ela se ajeite de uma hora para outra? Não tem condição. Ela vem: pastor, pequei. Perdoou. Dela vai embora do culto: estou abençoada, estou purificada. Oh, glória, meu Deus, como é bom aceitar Jesus. Oh, meu Deus. Passa a semana, de volta. E esse processo começa e ela precisa crescer nisso. Por isso que Jesus fala assim: ide pregar o evangelho e fazer discípulos, porque você precisa ensiná-las a fazer o que precisa ser feito. A pessoa que é cristã, ela precisa ser ensinada ao que a palavra está dizendo, não ao que o mundo fala, mas ao que a palavra nos ensina. A base de tudo que temos está aqui, e é o Espírito Santo nos dá revelação disso para que seja aplicado em nós. O problema é quando a pessoa aceita Cristo e está há 10 anos na mesma. Ela não cresceu. E se ela não cresceu, muitas vezes não é por culpa dela, mas é porque não teve alguém que foi maduro o suficiente como cristão, que não sentou do lado dela, que não fez o pare por um com ela e não ensinou os caminhos. Aí a culpa não é dela, a culpa é de quem não parou por ela. A culpa é de quem é maduro na vida cristã e não leu esse texto que Jesus está falando como suas últimas palavras para os discípulos na hora que ele está indo embora, que ele fala assim: foi-me dada autoridade, mas vão lá e façam discípulo de todas as nações. Quando ele fala discípulo de todas as nações, ele está tirando a gente da zona de conforto, porque muitas vezes a gente até para por uma pessoa, a gente cuida até de uma, mas quando a gente vai cuidar de outra, a gente fala assim: já cuidei de uma, não preciso. Eu me lembro quando a gente estava na dúvida de ter o segundo filho de 5 que eu quero. Não vai ter, mas eu quero. Teve o primeiro filho, a gente acorda de madrugada, troca a fralda, eu não dou de mamar, a Bárbara dava de mamar, aquele processo todo, e de repente a gente olhou, a Sofia cresceu, hoje ela já faz várias coisas sozinhas, já ensinamos muitas coisas para elas, mas de repente a gente falou: vamos ter o segundo filho? E ter o segundo filho parece que fica uma dúvida, porque a gente fala assim: vai resetar tudo. Tudo que já passamos de ficar sem dormir de madrugada, faz parte. Tudo que já passamos de ensinar a Sofia, vamos ter que fazer novamente com o Victor. E eu digo para você, quando Jesus fala assim, que você vai ter que discipular pessoas de todas as nações, e diga que você não vai discipular um só, mas você vai ter que discipular 1, 2, 3, 4, e isso é infindável, porque nós queremos encher os céus, e nós queremos uma sociedade transformada. E para essa sociedade ser transformada, nós precisamos tomar o papel de discipuladores. E para sermos discipuladores, temos que ter algumas características, alguns critérios que estão em nós. Não é apenas aceitar a Cristo, que hoje está muito na moda ser cristão. Aceitam a Cristo? Sou evangélico. Passam-se 10 anos. Passam-se 20. Passam-se 30. As pessoas olham: você é cristão? Porque falta alguém do lado, ensinando aquilo que Deus ensinou. Por isso que essa série de mensagens, Newborn, ela é tão plausível nesse momento, ela é tão importante, porque estamos começando o ano, e no Brasil existe uma característica interessante. É uma cultura que foi criada que
eu luto contra ela, mas cada vez mais ela se reforça e tentamos lutar. Ela fala que tudo começa depois do carnaval. O ano começa depois do carnaval. Teve gente que já está trabalhando desde janeiro, faz tempo. Está ralando e ainda escuta, não, deixa, depois do carnaval, porque depois do carnaval tudo começa. Nós estamos então, depois do retiro de carnaval, falando sobre algo que vai acontecer nessa igreja, que vão se levantar discipuladores. Sabe o que são discipuladores? São pessoas que obedecem o chamado de Deus, que Deus os chama para falarem, vocês são meus discípulos e vocês precisam multiplicar, mas para multiplicar vocês precisam ser discipuladores, não apenas pregadores. Pregar é muito fácil, discipular é muito mais difícil, mas é muito mais difícil. Só que a gente não quer fazer muitas vezes. Deus chama você, Deus te chama, vem uma pessoa do teu lado e você se aproxima dela e ela fala assim, eu estou precisando de uma oração, você ora uma vez, ela liga de volta, eu estou precisando da segunda, você ora a segunda, vem na terceira, estou precisando de oração na mesma área, você fala assim, meu Deus do céu, estou orando de volta por isso. Claro, é recém-nascido, lembra o que o recém-nascido faz? Chora, dorme, gostei do som. Sabe, a gente precisa prestar atenção que Deus nos chamou para sermos multiplicadores, não para sermos bebê. Você não nasceu para ser bebê na fé, para o resto da vida. Eu gosto do A.B. Huber, o A.B. Huber fala que tem o crente chupetinha. Sabe o que é crente chupetinha? É aquele que quer atenção toda hora. O pastor não olhou para mim, eu odeio ele. Você vai lá e agradece ele, oi, tudo bem, como que você está? Ele adora, você pega o chupetinho e ele acaba. De repente ele, tal pessoa não olhou para mim e não fez isso. Você vai lá com o chupetinho aí e ele... Sabe a família Bart Simpson, que tinha aquela menininha que ficava... Como que é o nome dela? A Meg. Eu vou falar, é o cristão Meg. Não cresce. Está há 10 anos na igreja, está há 20 anos na igreja, está há 30 anos na igreja. Gente, precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos ser discipuladores. Deus está chamando uma igreja que seja discipuladora. Se você escolher 1, 2, você já está exercendo o papel que Cristo quer. Cristo, quando vai, ele fala assim, discipulem, porque vão vir o newborn. Vai vir os recém-nascidos, vão vir essas pessoas que estão surgindo no nosso meio e precisam de cuidado, precisam de pessoas que acompanhem, mas tem muita gente querendo fugir disso, porque isso dá trabalho. Tem muitas pessoas agindo como Jonas, olha que interessante, Jonas, Deus pede para Jonas, Jonas, vá para Nínive, ele pega a embarcação e vai para Tarsis. Cara, que droga. Tentam salvar a vida de Jonas. Jonas entra naquela embarcação, o mar se revolta porque Deus quer falar com ele. E daí começa a ficar cada vez mais forte. Aqueles tripulantes olham para Jonas, Jonas fala assim, o problema é comigo, eu que estou errado. Eu que fiz errado, vem a tribulação, vem o negócio, está errado. Eles ainda tentam salvar Jonas, jogam tudo que está dentro do barco fora e não jogam Jonas. Chega um momento que eles falam assim, Jonas, não adianta. O problema é você. Jogou no mar, se acalmou. O peixe teve que ficar entalado com Jonas 3 noites. Você já ficou entalado com alguma coisa no estômago? Que não digeriu? Quem já ficou? Fica lá, aquela coisa, você come aquela coisa ruim, fica presunto, nossa. Você come, vai para São Paulo, vai no mercado municipal, come aquele sanduíche de presunto daquele tamanho. Não estou dizendo que é ruim, aquilo é bom demais. O problema é ficar rotando 3 dias aquele troço. Você lembra dele, 3 dias depois... Fico imaginando o peixe grande. Jonas, eita Jonas. Está errado, e eu que tenho que ficar com ele na barriga. Porque ele não quis obedecer. No fim, ele se arrepende. O peixe fala, graças a Deus. Vou embora daqui. Vai, Jonas.
Ele vai para Nínive, dá uma palavra, Nínive se converte. Aqui que eu quero chegar, Deus tem uma palavra para você, para algumas pessoas. Tem gente falando assim, minha mãe não se converte, meu pai não se converte, meu irmão não se converte, meu amigo não se converte. Claro, ele é tua missão, meu amigo. A missão é sua, não é a missão do outro. A gente estamos na fase de terceirização. É muito legal a terceirização. Eu não sou o dono de nada, mas eu terceirizo. Conversei com um amigo meu do Rio de Janeiro, eu falei, você trabalha com o que ele? Turismo. Falo, como que você faz? Não, eu vendo ingresso do jogo de futebol lá do Maracanã. Falei assim, e como que você faz? Não, eu pego as pessoas no hotel, com a van, entrego lá, faz o circuito e volta. Eu falo, e como que é a tua empresa? Você tem van? Ele falou assim, não. Como que você faz? Eu terceirizo. E ingresso você tem? Não, mas eu tenho terceirização. E você tem os clientes? Não, o hotel, eu terceirizo o hotel. E eu falei, e o guia turístico? Você é guia? Não, eu terceirizo o guia. Eu falei assim, então você ganha dinheiro fazendo o quê? Terceirizando. Tem gente que quer terceirizar o cristianismo. A missão é tua e você fala assim, não, vou jogar para o pastor, que ele está lá. Ele tem mais, a oração dele é mais forte. Cala a boca. A tua oração é cheia do Espírito Santo. Tem pessoas que estão precisando da tua oração, tem pessoas que estão precisando de você. Você foi levantado para estar discipulando pessoas. Você nasceu para isso. Se você está 10 anos na igreja e ninguém parou por você, não quer dizer que você não vá ter que discipular alguém. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas ninguém me discipulou. Eu falei assim, então, aprenda com esse erro e discipule. Seja você a diferença, faça você a diferença na vida dessas pessoas. Me lembro quando eu comecei o trabalho de discipulado, fiz com o Samuel e com o Rafael Werner. Não são bons exemplos, mas fiz. Entendeu, Samuel? Mas comecei a fazer com eles, e eles fazem com outros. De repente veio o Léo Sambai na minha vida, de repente, eu vou parar de citar exemplos, porque veio o Saito, veio outro, agora tem o Gregory na história, o Marombinha, que está ali, tem outro que a gente vai fazendo, teve o Rodrigo, tem outro, e não para, não vai parar, porque Deus está levantando uma geração que seja uma geração que possa discipular outras, que pare por alguém, que faça a diferença, e a vida dessas pessoas vão ser transformadas, porque você vai fazer a diferença na vida delas. Quando eu olho um deles falando assim, Júnior, eu estou parando por alguém, estou discipulando, eu falo assim, cara, que massa, porque se não fosse Deus na nossa vida, e a gente não respondesse aquilo, não estaria sendo feito isso com outras pessoas, e essas outras pessoas estão fazendo com outras, e nós estamos respondendo aquilo que Jesus Cristo fala. Ele fala assim, por isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Gente, quem está falando para parar por alguém não sou eu, mas quem está falando para parar é o próprio Jesus Cristo aqui, na carta que Mateus escreveu. Mateus olhou Jesus e Jesus falou assim, olhe, eu ordeno vocês. Sabe o que é ordenar? Ordenar é algo que não é muito agradável hoje. Hoje você dá ordem para alguém e a pessoa fala assim, não sabe, vem mandar em mim. Mas Jesus Cristo deu ordem. Ele falou assim, vai, faz discípulos, pare por alguém, saia da tua zona de conforto, porque o que você faz é para a tua vida profissional, é para a tua vida sentimental, mas a partir do momento que você ensina a pessoa a andar nos caminhos que Deus deu, vai ter herança para a vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Eu não sei, mas eu quero saber. Toda noite eu oro e falo, Jesus, dá tudo, eu só não posso perder minha salvação. É só isso que eu não quero. Mas eu quero chegar no céu e Ele é tão especial, esse nosso Deus é tão especial, que mesmo nos dando a salvação, sem a gente merecer, a gente ainda vai chegar no céu e vai receber recompensa. E recompensa a gente gosta. No retiro de carnaval, no final, a gente teve um campeonato de dança de Fortnite. Quem já viu as dancinhas do Fortnite? Se não viu, eu vou ensinar agora. Não vou ensinar. Falaram para não ensinar, porque senão, fica quieto, Léo. Sai.
Está amarrado todo o espírito de querer me provocar. Mas eu vou dar uma dançada, peraí. Sabe aquela dancinha? Eu vou ensinar, é muito top. Não se escandalize. A minha arte é a música, não é a dança. Mas eu prometo que eu vou fazer isso para vocês. É como ilustração da palavra. Não vai sair daqui escandalizado e falar assim, nossa, o pastor lá sensualizou. Tem a danceira Fortnite, é assim, era um campeonato, tinha os melhores, os que ganharam, foram fazer um campeonatinho, e a galera foi dançar isso aqui, ó. Deu pra ver que eu sou fera, né? Então, foi fazer essa dancinha que vocês sabem, que tá na moda. Cara, foi maior quebra-pau, porque a galera queria ganhar o prêmio. E o prêmio era um abraço meu. Queriam ganhar o prêmio. Gente, eu quero ganhar o prêmio da soberana vocação. Eu quero chegar no céu e Deus falar assim, ó, olha, tem coroa, tem diamante, tem não sei o que, tem isso, vai passar as obras, não vai ser de madeira, não vai ser de feno, não vai ser de nada, mas vai ser de ouro, vai ser diamante, vai ser isso que vai acontecer com você, porque pregar é um passo, mas o segundo passo é discipular, e você precisa discipular. Fala para o irmão da tua esquerda e da direita, fala assim, você tem que discipular, meu amigo. Você precisa discipular. Sabe? Eu tenho duas áreas na minha vida que atuam muito forte. Uma é a música e a outra é o pastorado. E a área da música, quando eu nasci, eu me lembro que a mãe, ela sabia do meu desejo de ser músico. E ela parava por mim toda semana. Mas toda semana ela me dava 1 hora para ficar na questão da música. Toda semana ela chegava lá e me dava aula, e eu fui crescendo, 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 crescendo. E de repente, hoje eu tenho a possibilidade de pedir para que façam um fundo para mim. E o Marlon libere som para a gente. Mas hoje eu tenho a possibilidade de estar na frente de uma orquestra, tenho a possibilidade de estar compondo algumas músicas, de estar talvez analisando algumas músicas. Isso foi um lado, mas o segundo lado eu acho fantástico. Eu falei assim, eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Eu entendi que Deus me deu uma vocação. E aí é diferente de profissão. Profissão é uma habilidade do que eu gosto de fazer. Sempre pergunto para as pessoas, você gosta de fazer isso? Eu gosto, música eu gosto. Poxa, como eu gosto? Eu gosto de estar na frente do piano, gosto de estar na frente da orquestra, gosto de ministrar louvor, gosto de tocar uma coisa ou outra, eu gosto. Mas tem algo que me deixa, sabe? Eu falo assim, meu Deus do céu, isso é melhor, é a vocação. É entender que Deus me chamou para pregar o Evangelho e Ele me deu uma visão, Ele me deu uma direção maior, que é a questão do pare por um, que é o quê? Discipular pessoas, cuidar de pessoas, ensinar as pessoas a andar nos caminhos que Deus tem. Isso é mais legal. Isso é poder ver transformação na vida das pessoas, aquelas pessoas que estão com problemas serem restauradas, casais que estão quase se separando, ver eles juntos novamente e tendo filhos, pessoas que estavam nas drogas, poder voltar para o caminho de Deus, pessoas que estão na igreja mesmo, normal, nasceram na igreja tal, mas dando frutos e mais frutos. Isso é vocação, isso é paixão, isso é o que toca o coração e você fala assim, isso queima, isso queima. Mas eu pude fazer isso porque eu tive pessoas que estiveram do meu lado. Me lembro da saudosa pastora Odaia, eu não cito muito ela, porque primeiro eu me emociono. Mas eu me lembro que todo domingo a gente ia almoçar na casa dela. E o que eu mais gostava de fazer era deitar ao lado dela, depois do almoço, aquele lugar já era meu, ninguém tomava, se viesse eu já dava na boca. Mas ela ia contando histórias, e contando mais histórias de ministério, de coisas. O que ela estava fazendo? Pare por um, estava me ensinando, sem eu saber. Eu fui atropelado, fiquei 6 meses numa cadeira de rodas, porque tinha aqueles ferros, eu não podia colocar o pé no chão. E esses 6 meses eu fiquei na casa da minha avó, todo dia. E ela também não estava bem de saúde, mas todo dia ela ia falando, ia me ensinando, ia falando coisas do ministério, ia mostrando o caminho, ia fazendo. Olha, não vai por esse caminho, vai por outro,
vai por outro. E eu tenho lições guardadas no meu coração até hoje. Sabe por quê? Não porque ela é pastora, mas porque ela parou por mim. E junto com ela teve minha mãe que parou por mim. E teve minha tia Miriam, parou por mim. E teve o pastor Júlio Silva, que até hoje para por mim. Até hoje. Estou meio pirado, falo, vou quebrar, vou largar tudo, odeio o mundo. Ligo para ele e falo assim, preciso falar com você. Ele fala, pô, de volta. Eu falo, é sobre esse assunto. Ele, mais uma vez? Eu falo, faz de novo. Deus se manifesta na nossa vida, mas Ele precisa de você, para que venham novos pregadores, para que venham novos discipuladores, para que venham novas pessoas, e para que a vida das pessoas sejam transformadas, mas você vai ser usado por isso. Você vai ser usado para isso, porque o Espírito Santo de Deus te chamou para isso. E eu digo, não fuja disso. Não fuja de jeito nenhum, porque esse projeto Newborn é o que você fala, eu não sei como fazer. Eu digo, vem conversar comigo, vem conversar com a pastora Karine, vem conversar com as pessoas que estão aqui, porque nós vamos ter um projeto que em abril vão se levantar discipuladores nessa igreja, e nós vamos discipular pessoas, nós vamos te ensinar como abordar para pregar o evangelho, como abordar para falar de Jesus. Tem todo um esquema, tem todo um jeito. Você não vai chegar para a pessoa e falar assim, aceita Jesus? Ela, não, então morra. Não tem. Tem todo um processo. Você sabe, eu não sei como fazer, nós vamos mostrar, nós vamos dizer para você. Sabe por quê? Porque eu quero que você chegue no céu como eu e o Espírito Santo. Deus olhe para você e fala assim, vem comigo, que eu estou junto, cola em mim que é sucesso, e você vai ser abençoado, eu vou te dar os prêmios, eu vou te dar o que você merece, eu vou te dar salvação, e aí sim, eu vou te dar os galardões, e vão vir galardões e mais galardões na tua vida, porque você obedeceu o que Ele pediu. O próprio Deus sobe e fala assim, vai e faça discípulos, e você vai fazer em nome de Jesus Cristo. Mas para isso tem que ter disposição do coração. Jonas não teve, e por isso que deu errado, mas depois começou a dar certo. E aí você fala, mas Deus é maldoso, então se eu não faço Ele vai ser mal comigo? Não, Deus é bom o tempo todo. Mas se nos afastamos dEle, não temos como ter a guarda dEle. Mas a partir do momento que respeitamos e falamos, Deus, eu quero fazer, eu quero responder a minha vocação, eu quero responder a vocação de todo cristão. Todo cristão tem a vocação de ser um discipulador. Todo cristão tem a vocação de pregar o evangelho. Todo cristão tem que queimar isso no coração.